Então, pessoal, dando prosseguimento à nossa aula, vamos continuar discutindo os filósofos e apresentando para vocês os filósofos pré-socráticos. No nosso caso aqui, Anaximandro de Mileto também, ele é de 547 a 610 a.C. Veja que ele admitiu que todo e qualquer princípio deriva de um princípio indefinido, ilimitado e eterno, que não envelhece e é responsável pela gênese e pela dissolução do universo. Então ele já vai ter uma compreensão que tem um princípio aí indefinido e que é esse princípio que para ele esse princípio não envelhece, para ele esse princípio é ilimitado, para ele esse princípio é responsável pela dissolução, pela gênese, ou seja, pela origem e dissolução do universo. Então ele vai discutindo sobre isso. Anaximandro, ele também afirmou que o princípio de todas as coisas não é nenhum dos elementos, água, ar, terra e fogo, mas o apeiron. E então, vamos discutir o que ele vai dizer sobre o apeiron. Para ele, o apeiron é a fonte inesgotável de energia que garante a transformação e a unidade do cosmo. Então, ele vai chamar esse apeiron de essa fonte de energia que vai garantir essa unidade do cosmo. Ele vai dizer que apeiron é uma substância etérea, infinita, que ela não tem, se é infinita, nós não temos a capacidade de saber onde ela termina. Também ele vai dizer que apeiron seria uma massa geradora de todas as outras coisas. Essa energia geraria todas as outras coisas existentes no universo e existentes na Terra. Então, Anaximenes de Mileto, que aí ele é de 585 a 528 ou 525 a.C., ele admite que o princípio de todas as coisas existentes é o ar. Esse aqui já vai defender que o ar é o princípio de todas as coisas existentes, até porque, partindo de um princípio, que sem ar a gente não consegue sobreviver. Todas as demais coisas são produzidas a partir do ar. Este é o posicionamento de Anaximenes, também de Mileto. Anaximenes, aí nós temos que ele acreditava que a água seria condensado, ou seja, então o ar é a existência de tudo e que a água não seria nada mais do que o ar que se condensava e se transformava em uma forma líquida. Acreditava também que o fogo seria rarefeito, ou seja, o ar, pneuma, constituiria a origem da terra, da água e do fogo. Então vejam que nós temos aqui Xenófanes, também já de 580 a 577 a.C., aproximadamente, alguns colocam 580, outros colocam 577, a 460 a.C. Para Xenófanes, tudo sai da terra e tudo volta à terra. Então veja que para este filósofo, tudo que nasce é terra e água. Ele já vai defender essa existência, que tudo que nasce é terra e água. Nascemos todos da terra e da água. E aí vai desenvolver as suas teorias, dizendo que sem água é impossível ter vida. Inclusive, isso aí vai servir de aporte para as ciências, considerando de que até o nosso próprio corpo nós temos uma porcentagem significativa que é formado de água, né? Aí tudo é um e um
é Deus. Ele vai ter essa consideração de que tudo é um e esse um é o Deus da criação, né? Temos Parmênides, que ele vai dizer de Eleia, né? Esse aqui que vem na complementação são as cidades onde esses filósofos residiam, né? Ele afirma que nada nasce do nada, claro, e nada do que existe se transforma em nada, ou seja, sempre se transforma em alguma coisa. Nós existimos, as coisas existem, elas perdem o valor útil para nós, mas vão se transformando em outras coisas. Isso quis dizer que tudo o que existe sempre existiu e sempre existirá. Principalmente no campo das ciências, e eu sempre falo com os acadêmicos quando eu trabalho, que a ciência ela já existe. Ela já está na natureza, já está no cosmos. Tudo que nós, enquanto homens, fazemos é descobrir a ciência. A cura para as doenças que vão surgindo aí, e a gente fica apavorado porque não tem cura, mas quando se acirram as pesquisas, vão descobrir os componentes que curam determinadas doenças, e esses componentes estão presentes aí na natureza. Nós só fazemos descobrir, né? Vejamos aqui que Parmênides, ele diz também sobre as transformações que se pode observar na natureza. E ele vai falar que achava que não seria mudanças reais. Então, o que ocorre na natureza não são mudanças reais, mas são mudanças que vão ocorrendo de forma natural, mas ele não considera que isso são reais porque pode haver alterações dependendo da interferência do homem. Veja aí, Heráclito, de 540 a 476 a.C., olha a frase que ele coloca: nada é permanente, exceto a mudança. Ele vai dizer que tudo que é permanente são as mudanças que vão ocorrendo, seja na natureza, seja no modo de pensar, no modo de agir, nas coisas, né? Propunha que a matéria básica do universo seria o fogo. Ele aí já vai eleger um elemento como sendo a matéria base do universo. Aí ele coloca também que a mudança constante ou fluxo seria a característica mais elementar da natureza. E aí, continuando aqui, tudo muda, nada permanece igual, disse Heráclito. Então, tudo vai se transformando. Aí vai defender até que o homem não toma banho no mesmo rio mais de uma vez. Porque quando eu volto ao rio, eu já não sou mais o mesmo homem e as águas do rio não são mais as mesmas, já passaram. Eu já envelheci, já passei por um processo, já obtive outras experiências, né? Demócrito, ele vai dizer que acredita que todas as coisas eram formadas por uma infinidade de pedrinhas minúsculas e invisíveis, cada uma sendo imutável e indivisível. Aí veja que é através de Demócrito que nós temos aí a teoria do átomo, né? Da formação do átomo. Ele diz que os átomos significam indivisíveis, cada coisa que existe é formada por uma infinidade dessas unidades indivisíveis, não? E aí nós continuamos com ele, isto porque se os átomos também fossem passíveis de desintegração e pudessem ser divididos em unidades ainda menores, a natureza acabaria por diluir-se totalmente. Ele vai defender o seu posicionamento dentro desse que, se os átomos, que são partículas tão pequenas, indivisíveis, se eles pudessem ser repartidos, a natureza também seria diluída. Pitágoras, de Samos, não? Ele vem aí de 571 ou 570 a 523 a.C., e defendia uma doutrina com ênfase na metafísica e na filosofia dos números e da música, como essência de tudo que existe.
Daí nós temos ancorado nesse pensamento de Pitágoras até os famosos teoremas de Pitágoras, né? Então, é autor dos famosos teoremas de Pitágoras, né? E conseguiu fazer com que a educação ética da escola se aplicasse e se transformasse em reforma política. Então, ele traz a escola como esse processo ético dentro da escola, a partir do lidar com os números, do raciocinar, do resolver situações a partir dos teoremas, isso traz uma reforma, inclusive, na política. Assim, chegamos ao final da nossa aula. Desejamos a vocês bons estudos e uma ótima aprendizagem. Tchau, pessoal!